Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Michele Turati, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho em Campinas, em duas clínicas. Meu público-alvo são crianças e adolescentes com TEA, com autismo, e hoje eu vou falar sobre o trabalho da fono, a linguagem e a integração sensorial. TEA, linguagem e integração sensorial na fono. Demora um pouquinho para entrar. Vou falar um pouquinho dos objetivos da linguagem, como que a fono faz. Então, fono e TEA. Nós trabalhamos com a comunicação em linguagem, alimentação e os aspectos sensoriais, aspectos cognitivos e as funções executivas, que são várias, né? Memória e atenção são uma delas. A importância da fono, ela traz benefícios ao desenvolvimento infantil, enfoca na qualidade de vida do sujeito e orientações aos pais, como lidar com o problema e a forma na qual eles irão auxiliar durante todo o processo, para ser uma pessoa funcional, né? É o coach parental, que ajuda muito na terapia, as orientações que a gente passa para os pais. O objetivo da fono, no TEA, é adaptar a pessoa à educação e sociedade. A equipe tem que ser interdisciplinar e coesa, com fono, TO, psicoaba, físio, educador físico, equipe facilitadora como recurso para o sucesso terapêutico. Objetivos específicos: elaborar um sistema de comunicação alternativo específico para cada um, se for necessário. Muitos não têm a linguagem verbal. Auxiliar a equipe no diagnóstico diferencial e precoce, para possibilitar melhor intervenção, tanto terapêutica como educacional. Orientar as famílias no que refere à fala e alimentação, fazer encaminhamentos necessários aos demais membros, ações que possibilitem maior desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos e aplicar técnicas de intervenção no âmbito da fono. Então, são várias técnicas, a integração sensorial é uma delas. E para esse trabalho todo, tem que ter motivação, desejo, prazer, envolvimento e dedicação. Eu acho que é primordial. Então, o desenvolvimento infantil engloba a parte cognitiva, comportamental, de linguagem e motor. E ele depende de 3 fatores: a maturação do sistema nervoso central, genética e interação com o meio. A linguagem é extremamente importante no dia a dia, porque através dela a gente faz as experiências, as trocas, reforça o vínculo, a relação interpessoal. Comunicar significa expressar ideias, pensamentos, experiência, valores, opiniões. No Alteia tem muita ecolalia, que é a repetição de palavras. Então, tem a ecolalia tardia, a ecolalia imediata, e repetindo, a criança pode estar tentando se acalmar, focar a atenção na atividade ou ir praticando a fala. Então, tem que analisar como que é essa ecolalia, se é funcional. As formas de linguagem, então, desde bebê, a mãe conversa com o bebê, a criança quer falar ao telefone com o vovô, com a vovó. Ali embaixo são as crianças que brincam com outras crianças, com os pares, que é extremamente importante. A mãe lendo o livro. Então, essas cenas, para o TEA é muito importante, a interação, a mãe, o vínculo. As bases biológicas da linguagem, então, no cérebro tem a parte de frente, que é a parte frontal, que é muito importante, tem a área de Broca, que é a expressão da fala, né? Tem o córtex auditivo para a gente ouvir o que fala, córtex motor para fala. Então, falar exige muita coisa, exige musculatura, motor, compreensão da fala, que é na área de Wernicke, a expressão da fala, área de Broca, e o visual e o auditivo, tudo junto para formar a base biológica da linguagem. Essa tabela é muito importante para a gente ter um parâmetro da linguagem receptiva, do que a gente recebe, da compreensão, e da expressiva, o que a gente fala e as idades de cada um. Então, com 6 semanas de vida, a criança vai assustar, ela vai ter o choro para uma forma de expressão. Aí, com
2 anos, ela já vai estar fazendo bastante coisa, 24 meses. Ela vai seguir instrução, ela coloca o copo na caixa, então ela vai estar entendendo ordem verbal. E vai ter um vocabulário de mais ou menos 150 palavras, combinar 2 ou 3. Então, essa tabela é muito importante para a gente ver o desenvolvimento da linguagem na parte receptiva e expressiva. A criança se comunica através do quê? Choro, grito, gestos ou expressões faciais, ela aponta, usa figura, olha para o que quer, faz os sons, começa a falar as frases, as palavras. Essas figuras são importantes porque também a gente usa o PECs na terapia de fono e a criança pode apontar e se comunicar pelo PECs. Os pré-requisitos para a comunicação, então, são vários. Tem que prestar atenção no outro, encontrar prazer nessa troca, compreender o que o outro fala, interagir com as pessoas, ter uma atenção compartilhada, praticar o que aprende, ter um afeto, o ambiente rico em estímulos e a qualidade da interação. Então, não importa quanto tempo tem essa estimulação, o importante é a qualidade, né? A comunicação envolve sempre observar, esperar e escutar. Observar, a gente não pode antecipar o que a criança quer, então a gente observa como ela está brincando. O esperar, a gente tem que colocar o foco na interação com ele, não na atividade. Então, o contato ocular, você esperar o que ele tem para te dizer. E escutar, a gente vai interpretar os sons das crianças. Então, se ela fizer um som de um bichinho, de uma onomatopeia, a gente vai escutar e vai interpretar. Olha, é o porquinho, que é o porco. E ser intrusivo, é intrusivo no sentido de obter melhor resposta da criança, né? Então, assim, principalmente os autistas, se eles gostam de ficar jogando objetos, transforme isso numa brincadeira. Se gosta de enfileirar também objetos, dê um por vez para a criança perceba que você faz parte da brincadeira. Vai dando um por um para ela. E juntar mesmo a brincadeira, para ela ver que você está ali brincando com ela. O brincar é muito importante. Então, a falha e a compreensão, por exemplo, um carro. Nesse carro, a gente pode nomear carro, explicar para que o carro serve, para andar. Falar sobre os sentimentos. Gostamos de passear no carro. Então, através de uma figura, de um objeto, a gente começa a falar sobre ele, nomear, explicar, descrever, falar sobre o futuro. Amanhã nós vamos passear de carro. O carro vai rápido. Vamos fazer uma cadeira, fazer uma corrida. Vamos fazer, então, um lava rápido. Então, o carro dá para fazer vários jogos. E isso com todos os jogos. A gente tem que pegar um brinquedo, algum jogo e falar sobre isso. Orientações de linguagem. Encorajar a criança a iniciar as brincadeiras, ela ter o planejamento do que vai fazer a execução, ajudar a usar as ações, os sons, contextualizar tudo que é dito para ela, para que haja significado, descrever o que a criança faz sempre, ficar nomeando, mostrar que a mesma palavra pode ser usada em diferentes situações, transformar as ecolalias, que são as repetições, numa fala espontânea. Transformar a comunicação em figuras através da comunicação verbal. Usar onomatopeias e sons variados, que são sons de bichos, sons ambientais. E essas figuras, a gente transforma a comunicação em figura em som verbal. Então, a PECs ajuda. Os outros sistemas de comunicação alternativa, os tablets, também ajudam. Não tem como eu falar sobre linguagem sem falar sobre o brincar, né? O que é o brincar? Ele tem uma função terapêutica. Ele vai atuar na modificação do ambiente, do comportamento e principalmente na estrutura psicológica da criança. Então, o brincar mostra afeto, a criança se acalma com a brincadeira, funciona como espaço de socialização, interação com outras crianças e facilita a interação entre os profissionais de saúde, as crianças e seus acompanhantes, familiares. Aqui tem alguns brinquedos, né, ao ar livre, mais manual, faz de conta, livros, destreza manual e perceptiva. Então, assim, dá para brincar com muita coisa. Ao ar livre é uma brincadeira bem bacana, boliche, balde, tanque de areia, balanço, manual, então, argila, areia, massinha,
faz de conta, dramatização, casinha de boneca, caminhão, fantoche, livros, né? Vários livros e músicas, destreza manual, os encaixes, os bloquinhos, e perceptiva são os conceitos, encaixe de cor, tamanho, forma, tenham coisas numéricas. Então, aqui é muito importante o TEA. O que a gente precisa ter primeiro? Um profissional capacitado, estudioso, que tem amor e doação pelo trabalho com autista. A equipe tem que ter um caráter transdisciplinar, então todos falando a mesma linguagem, trabalhando juntos com o mesmo objetivo. Tem que diagnosticar, o diagnóstico não deve ser patologizar. Então, assim, tem o TEA, ele não é aquela criança com TEA, ele é o Raul, ele não pode patologizar isso. Então, ele tem um diagnóstico, mas a gente vai trabalhar para ficar mais funcional. O tratamento associa diferentes terapias para testar e melhorar as habilidades sociais, comunicativas, adaptativas e funcionais. Então, a gente tem que adaptar para cada um é um, eles são todos diferentes, não existe modelo de autista. A ampliação da rede de cuidado é muito importante para qualificar esse serviço, ter um diagnóstico diferencial, cada um tem que ter um PTS, que é um plano de trabalho singular para cada criança, e se tem que ter o tripé, que eu digo que são os pais, a terapia e a escola, para ter o sucesso terapêutico. A equipe, então, consta de fono, TO, educador físico, psicólogo, nutricionista, psicopedagogo, educador especial e psicomotricista. Os médicos incluem neuroinfantil, psiquiatra infantil, os pediatras, que eles vão receitar os remédios, né? Que neuroquímica cerebral é importante. Os ansiolíticos, calmantes, antipsicóticos. O tratamento são essas terapias multidisciplinares, o tratamento da família, orientações a pais, irmãos e cuidadores, que é fundamental para esse processo terapêutico. O cuidar de quem cuida, então não só a criança ter o atendimento, como a família estendida também. Orientações escolares, capacitação profissional. As técnicas da fono são o prompt, o PECS, multigestos e a integração sensorial. E a avaliação que a gente faz tem o PROC, tem o ADL, o ABFW e a escala Bailey. Então, a gente faz uma avaliação completa para traçar os objetivos e tratamento de cada criança. O que é o prompt? O prompt é uma abordagem multidimensional para os distúrbios de fala. Então, pode ser aplicado em autistas, Down, paralisia cerebral. É uma filosofia porque inclui múltiplos domínios, mental, físico e emocional. É uma abordagem porque investiga várias modalidades sensorial e o motor, e é uma sequência de sons. Tem um sistema que planeja e organiza o tipo de tratamento e a técnica. É um estado de equilíbrio entre a fala, a musculatura. Nenhuma intervenção pode produzir mudanças permanentes sem envolver todos os domínios. Então, aqui são os domínios do prompt. Então, vai ter a parte cognitiva linguística, social emocional, vai envolver a cultura do indivíduo, comportamento. E esse é o prompt. Pegar na boca da criança e fazer os sons. A, E, I, O, U. Fazer o vá, o vá. Então, é pegar na criança para ela entender a sequência de sons. É um planejamento, é uma execução. Esse do lado é o multigestos, também é bem legal, porque coloca, a criança tem que colocar a mão e sentir o som. O PECs é uma troca de figuras, são as pastinhas PECs. Elas falam sobre desejos, sentimentos, tem as fases do PECs que a gente pode fazer. É uma ferramenta visual para incentivar a comunicação verbal. É por troca de figuras. Esse é o PECs, uma pastinha com as figuras, né? E a gente pode começar a montar a frase. Eu quero canetinha e tesoura. Mostra o concreto, canetinha e tesoura, a criança tem que tirar da pasta e entregar para você. Eu quero café com creme, colher e açúcar. E a integração sensorial, esse é exemplo de uma sala com integração. Tem a rede Lycra e a plataforma. A fono utiliza como recurso para a estimulação global da criança. Então, na área da linguagem, alimentação sensorial,
é uma técnica específica da terapia ocupacional que a fono usa como recurso. Promove o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. E na alimentação é muito importante, porque a criança tem a seletividade, a recusa, então precisa trabalhar muito sensorial. Junto com o trabalho da TO, a fono entra para aumentar esse repertório de alimentação. E também trabalho muscular, né? A gente tem que trabalhar a musculatura. E essa foto ilustra a importância do trabalho em equipe, que junto nós somos mais fortes. Para acender a luz lá, achar uma luz nessa jornada, né? Então é isso, pessoal. Eu espero ter sido clara. Vocês, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Eu estou sempre à disposição aqui. Meu muito obrigada.